gosto de conhecer a pessoa na pior versão. Na tua pior versão, qual é o teu nível de resiliência? Quem bate meta não inferniza a vida de ninguém. Então, a briga ali de fofoca, de conversa, quem tá embaixo, quem tá no topo, ele tá preocupado em evoluir. Então, independente do meio que você nasceu, independente de como é que tá a tua situação, se você quer vencer, cara, passa por onde. Agora não me diga que você quer vencer também acordando meio-dia, acordando 3 horas da tarde e a tua conta vazia. Aí é impossível. Eu queria saber como é que começou a sua história no mundo corporativo. Como é que você entrou nesse mundo corporativo? Então, mais ou menos 10 anos atrás, eu tava passando por uma fase da vida bem delicada. Eu tava focado só no ministério, só ali focado na pregação, e eu vi que eu precisava mudar de nível. Precisava trabalhar, precisava conquistar minhas coisas. E aí é aquilo, né? Todas as vezes que você estiver em algum lugar, a oportunidade, ela pode estar do teu lado. E aí eu fui pro futebol, até hoje eu lembro, era mais ou menos, o futebol era de 10h30, meia-noite. Eu tava numa prova, o golzinho quase estourado, devendo muito. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E nesse futebol, através de um amigo que me levou, ele tinha um primo e ele tava falando no telefone. Ó, tem essa vaga tal, tá difícil de arrumar pessoa, tá difícil de arrumar colaboradores para essa função. E eu ouvi ele falando isso. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, cara, qual que é essa vaga aí? Ele, ué, mas eu nem te conheço e tal. Ele achou estranho, né? Ele até falou depois, cara, quem é esse doido? O cara eu era bem mais novo. Hoje eu aparento ser mais novo, mas parecia ser mais novo ainda. E ele falou, cara, quem é esse rapaz que está me chamando? Perguntou minhas referências. Eu falei, eu quero. Mas você nem sabe de que é a vaga, como é que você quer? Tava precisando, Qualquer coisa tava. qualquer coisa estava bom. Precisava sair da prova. É aquilo, né? Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Mas naquele momento ali do trabalho, eu precisava mudar de nível. Então qualquer coisa eu estava querendo naquele momento. Falei para ele, fiz a entrevista, ele me indicou, era na Cielo. Na época, 10 anos atrás, eu não sabia nem para onde ia, essa questão de venda. Claro que a igreja me deu uma base muito boa, a teologia também na questão de falar em público, de você ter um conhecimento, a leitura também ajuda muito. Então, na oratória, eu sempre dominei essa questão de falar em público, de falar muito bem, graças à igreja. Então, sou muito grato também pela igreja, a igreja que abriu portas. E quando eu cheguei na entrevista, eu vi pessoas mais velhas, com mais experiência, e aí o Ricardo Bandeira, que hoje é um amigo que eu tenho, mora no Espírito Santo, ele falou para mim, Fábio, por que você quer essa vaga? Você é tão novo, você poderia fazer outras coisas, por que você quer essa vaga? Eu falei, cara, eu preciso fazer dar certo. Eu não tenho plano B, eu só tenho um plano A. E qual que é o plano A? Ele perguntou. Eu falei, dá certo. Eu falei, só tenho certeza. Se você me contratar, eu vou ser o teu melhor vendedor. Ele, mas você nem sabe de adquirência, que é um mercado de máquina, você nem sabe como é o segmento, como você vai ser o melhor? Eu falei, cara, se você me ensinar, tiver disposição para me ensinar como é que faz, eu vou ser o melhor, você pode ter certeza. E foi assim, cara. Começou assim essa história. Fiquei na Cielo mais de 8 anos, e aí eu passei por alguns níveis. Comecei ganhando R$ 1.600. Comecei como nível 2, passei pelo nível 3, fui pro nível 5, nível 7. Teve um ano que eu tive 3 promoções. Até chegar nesse caminho que eu tô hoje, que é o caminho da gestão. Mas antes de chegar na gestão, eu passei por esse período de executivo, que é uma jornada, né? Então, etapas, né? No mundo corporativo é muito claro isso. Existe a meritocracia, existem as etapas. Então a gente precisa também respeitar as etapas, e eu passei por esse tempo de executivo, aprendi muita coisa e fui crescendo na carreira até chegar onde eu estou hoje na gestão. Uhum. Você acha que foi importante para sua carreira você passar por esses processos em que você saiu do operacional e hoje você está mais na posição de executivo, né, de tomar decisões? Como Sim. é que passar por essa fase de operacional te ajuda a tomar decisões agora que você está no meio mais estratégico? Então, costumo dizer uma coisa, o gestor, ele está como gestor, mas a minha essência é vendedor. Então, eu sou um cara que eu amo estar perto da ponta. E de verdade, eu amo estar mais perto da ponta do que às vezes em várias horas de reunião. Porque ali eu estou ajudando as pessoas de um lugar que eu já conheci. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas vão esquecer do que você fez, do que você falou, mas elas não vão esquecer da forma que você fez ela sentir. Então, quando você cobra de um escritório de algo que você não conhece, você se torna só um chefe.
Quando você cobra algo que você já viveu e mostra uma experiência que você já teve, isso é liderança. E líderes, até indicação de livro para vocês lerem, se servem por último. Então, tem muita gente, pô, sou gestor, eu não posso, claro, você não pode vender para a pessoa, mas quando você tem uma experiência no operacional, aí na linha de frente, você vai criando maturidade. E é um problema hoje da sociedade. Hoje a sociedade, principalmente essa geração Z, né, que é conhecido pela sociologia como a geração do fast food, a geração que quer tudo para ontem, não sabe ter processos. A gente tem um problema sério hoje, que as pessoas não querem mais ter processo, não querem mais obedecer processo, seja no mundo espiritual, seja no mundo profissional, mas as pessoas esqueceram que precisam começar de baixo. Quem começa grande, ele pula o processo. E o problema de quando você pula o processo é que vai ter fases na vida que você vai precisar daquele momento operacional. Se você não teve, então eu costumo dizer para os meus executivos, por onde eu passo, antes de você querer ser líder, lidere a sua vida. Como é que você quer ser um gestor se você não consegue gerir somente ali o teu trabalho, somente ali a tua vida? Então é mega importante, cara. Os melhores líderes que eu já vi foram líderes que já não chegaram sentando na cadeira de líder. Foram líderes que passaram por um processo. A vida é um processo. Então a vida, gente, não é essa moda do Instagram, não. Ninguém posta no Instagram um arroz com ovo, o dia que você chora. Ninguém posta pegando chuva, ninguém posta os boletos, as dificuldades, os áudios que você recebe no WhatsApp. Ninguém mostra ali o dia que o céu tá de bronze. Né? Então, hoje em dia, a sociedade, se você olhar ali, só você faz um exercício, olha a média de tempo que você fica no Instagram pulando stories, vendo a vida dos outros. Você poderia estar investindo na tua vida, na tua carreira, investindo ali no que você quer para a tua vida. Então, uma das dicas que eu dou para todo mundo, aprenda a respeitar os processos, aprenda a respeitar os teus limites, aprenda a ouvir e aprenda que para chegar no topo, você vai ter que passar por alguns níveis. Ninguém chega no topo sem passar por alguns níveis. É verdade, né? Eu acho que antes da gente colher, a gente precisa plantar, né? Mas, cara, uma coisa que eu queria saber é, tipo assim, quando você começou nesse mundo de vendas, qual foram as primeiras estratégias e coisas que você percebeu que funciona na hora de vender? Primeira coisa, trabalhar. Quanto Gente, mais você trabalha, mais. eu aprendi uma frase que o trabalho ele devolve. E parece brincadeira, só que a gente tem uma dificuldade hoje que é as pessoas trabalharem. O que Uhum. as pessoas querem hoje? Trabalhar pouco e ganhar muito. E ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe. A não ser outras pessoas que aqui em Brasília tem muito. Nela, e principalmente no Congresso. Dinheiro fácil não existe. Dinheiro é suado e é com muito trabalho. Então, assim, a primeira coisa que eu fazia, sair de casa cedo. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade, ser pontual. Uhum. Existem coisas, Marcos, que não existe talento. Eu li um livro do John Maxwell que somente o talento ele não basta. Existem várias coisas que não existem talento. Primeiro, você ser sincero. Segundo, você não ser duas caras. No mundo corporativo, se você tiver essas regras que Uhum. não exigem talento, exigem o caráter, e você treina e pode moldar pessoas que tenham caráter. Agora, a pessoa que não tem caráter, não tem como você mudar a essência dela. Então, a pontualidade é a primeira coisa. Chegar cedo, chegar no horário. Se o teu trabalho começa 8 horas, cara, chega 10 minutos antes do primeiro cliente. Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. E eu não lembro a vez que eu cheguei atrasado. Então, a primeira coisa é você ser pontual. Segundo, você querer trabalhar. Não adianta você querer o dinheiro se você não quer o trabalho. A gente tem um problema sério no Brasil que as pessoas elas querem o trabalho, na verdade elas querem o emprego, mas elas não querem o trabalho. Então querem ganhar o dinheiro pelo emprego, mas qual que é o trabalho? O que precisa fazer? Se você pegar hoje o filho do pedreiro, claro que ele evoluiu, as pessoas veem internet, ele não quer mais saber do chão de obra ali, de pegar no batente, porque ele viu o Uhum. pai dele pegando no pesado. Fábio, tem um erro nisso? Claro que não se a pessoa evoluiu. Agora, se a pessoa não quiser evoluir por conta com medo do trabalho, a gente vai formar uma geração e uma sociedade doente. E é isso que acontece. E eu te garanto, hoje, muitos gestores que eu converso, muitas pessoas que a gente troca muito sobre contratação, sobre perfis, o mercado daqui em 5 anos, não passa de 5 anos, já está colapsando. Vai começar a colapsar. Porque as pessoas não conseguem fazer o básico. E o básico, ele não exige talento. Se você perguntar, Fábio, qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o segredo das pessoas que você viu de performance? Das pessoas que se destacam, são fiéis ao básico bem feito.
Ninguém inventa roda. É um cara pontual, é um cara organizado, é um cara que tem disciplina, é um cara que tem ambição. Então, a primeira coisa, ser pontual. Segundo, você querer trabalhar. Terceiro, disciplina. O que que é disciplina, gente? A disciplina nada mais e nada menos é fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Todos os dias eu preciso ir pra academia. Você acha que no dia que chove, no dia que tá frio, dá vontade para academia? Quem faz o que quer, nem minha filha de 10 meses, que vai fazer, na verdade, 11 vai fazer um ano, ela tá fazendo o que quer, a gente já tá doutrinando ela. O adulto, ele não pode fazer o que quer, ele precisa fazer o que tem que ser feito. E disciplina é você fazer o que precisa ser feito. O que que precisa fazer? Cara, 20 visitas, e também na venda, o principal. Isso já exige um pouco de organização e planejamento. Vai exigir o quê? Você saber a tua estatística. Uhum. Então, para mim vender para um cliente, eu preciso visitar quantas pessoas? Como é que é a minha conversão? Eu já tive executivo, e quando eu era executivo, eu visitava 5 para fechar um. Então, se eu preciso de 5 vendas na semana, eu preciso no mínimo ali, ter uma quantidade de visitas aderentes à minha conversão. Venda nada mais, nada menos é do que você ter um pipeline e você saber para onde você vai. E ter Uhum. funil de vendas. Então, repito essa frase que eu disse aqui. A organização, planejamento e a disciplina é um índice de um vendedor de alta performance. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você acorda pela manhã, não tem um planejamento, não tem uma agenda do dia anterior, porque se você se organizou no dia anterior, todo dia você vai ter um funil. Se você se organizou e tem funil, você tem fechamento. Aí, Uhum. Fábio, mas eu tô tendo muito funil, não tenho fechamento. A gente precisa estudar qual que é a etapa do funil que você precisa de ajuda. Mas para mim ter sucesso quando eu era executivo, trabalhar, cara, não tem segredo. E trabalhar certo. O que é trabalhar certo? Você não trabalha a quantidade de horas, mas você trabalha para ganhar dinheiro. Então, ter a regra de braço do braço, dar comissionamento, do que realmente te dá resultado. Porque tem muito cliente que a gente precisa demitir ele. Uhum. Quando eu digo demitir ele, é um cliente, por exemplo, eu venho te atender. Você não é o perfil que eu preciso. Cara, você está demitido. O vendedor, às vezes, ele acha, pelo fato de ser vendedor, ele tem que vender para todos. Você tem que vender para a pessoa certa e a pessoa que vai te dar o comissionamento. Fábio, é um jogo de interesse venda? Com certeza. Tanto do lado de quem está comprando, como do lado de quem está vendendo. É o network. Então, venda, o que que é mais venda? Venda nada mais, nada menos é do que uma construção de troca de interesse. Não só pelo preço, mas também pelo valor. Isso faz toda a diferença. Uhum. Você falou aí um negócio interessante, cara. Que é o seguinte, a maioria das coisas que o cara precisa para ser bem sucedido no mundo corporativo, não necessariamente precisa de talento, né? Que são coisas como pontualidade, disciplina. Uma coisa que eu queria tirar uma dúvida contigo, que é parte desse meio, é o seguinte: eu já ouvi falar que para as pessoas que caçam talentos no mundo corporativo, às vezes a inteligência emocional que a pessoa tem é muito mais importante do que a capacidade da pessoa de realizar. Como é que funciona essa questão e quão importante é a habilidade da pessoa de funcionar ali num grupo, de ter uma inteligência emocional? Então, inteligência emocional praticamente é 50% do trabalho em venda. Você tem noção do que você sai todos os dias e já recebeu um não? Uhum. Você já recebe um não, é só de você acordar cedo. Fica com energia Você negativa, já né? está com energia negativa. É. Se você não tem inteligência emocional, se você não investe, eu costumo dizer também que todo vendedor ele precisa de terapia, ele precisa de um coach, ele precisa de alguém para desabafar, porque eu aprendi que no mundo corporativo, as pessoas que vocês estão ali de 8 às 18, ele não é teu irmão, ele não é teu familiar. Ele é um profissional. Uhum. Então, o que que as pessoas fazem? Ela conta a vida para todo mundo do trabalho, falta de inteligência emocional, daqui a pouco todo mundo está se intrometendo e as coisas vão por água abaixo. Inteligência emocional é muito importante no mundo corporativo. É uma das formas que a gente tem para investir nisso. Fazer uma pós-graduação, estudar sobre pessoas, ver como é que está teu comportamento também. Eu costumo dizer assim, ó, sobre inteligência emocional. A maior forma de você testar a tua inteligência emocional, como é que é? Como é que você é no dia mal? Como é que é o Fábio no dia mal? Como é que é o Rui Marcos? Quando você não vai bater a meta, quando você bateu em 30 clientes e o cliente ele não fechou, aquele dia que nada dá certo, como é que é a tua inteligência emocional? Eu costumo dizer assim, eu gosto de conhecer a pessoa na pior versão. Na tua pior versão, qual é o teu nível de resiliência? E aí nós temos um problema também falando de sociedade. As pessoas com faixa etária de idade acima de 40 anos, que fogem um pouquinho da geração Z, essas pessoas têm um nível de elasticidade mental, um nível de resiliência, um nível de inteligência emocional maior.
Tem empresas que não estão contratando mais essa galera de 25 e 30 anos. Porque são pessoas que já estão na geração Z, que estão focadas apenas em coisas boas. A vida não é coisa boa. O maior teste também de inteligência emocional, quando você recebe um feedback duro, qual que é a tua reação? Porque nós sabemos, nós achamos que sabemos tudo. Nós somos da geração da informação mal informada. Uma reportagem no Instagram não pode ser a regra da tua vida. Uma notícia que saiu no Instagram não pode ser a regra da tua vida. Então, a inteligência emocional, cara, ela é 50% da venda. Quando o cliente, ele fala não, qual que é a tua inteligência emocional para quebrar a objeção? Porque o caminho da venda é quebra de objeção a todo momento. Uhum. Você está lidando com outro. Eu costumo dizer que vida de vendedor é vida de louco. Quem é vendedor que está me ouvindo aí, cara, você escolheu a profissão mais louca. É a profissão mais doida do mundo. Muitos Você, altos e baixos, né? muitos altos e baixos. E eu costumo dizer, o teu voo vai ser o quê? Voo de galinha ou vai ser um voo de constância? Qual que é a tua constância? Então, tudo é difícil na vida. Uhum. A venda é difícil também, mas se você não tiver atrelado à inteligência emocional, quem é você no teu dia mal? Quando as coisas não dão certo, quando você não bateu meta no mês. Quem é você? Como é que vai ser você no próximo mês? Será que você é uma pessoa que inflama um time? Será que você é uma pessoa que é vítima? Será que você é uma pessoa que gosta de terceirizar a culpa? Quem é você no dia mal? É a maior prova de você testar a tua inteligência emocional. Interessante, cara. Cara, uma outra dúvida que eu fiquei é o seguinte: você é um cara que tem várias formações nessa área de vendas, né? Além de muita experiência, que já está há 10 anos no mercado. Eu queria saber, tem alguma técnica de venda que você acha que você conseguiu achar uma utilidade para ela na vida real? Ou que você acha que o treinamento em vendas afetou no seu dia a dia, fora do trabalho? Com certeza, eu costumo dizer, vou repetir também, existe um poder na repetição, que somente o talento não basta. Existem dois tipos de vendedores. O vendedor que nasceu com dom, mas Uhum. se ele não fizer o básico, ele não chega no resultado. Esse vende. Acho que você já conheceu alguém que vende, só de você Uhum. olhar para ele, de duas conversas ele já vende. E existe o esforçado, outro perfil, o esforçado, que vai fazer curso, vai fazer mentoria, vai se destravar e às vezes o talentoso perde pro disciplinado porque o talentoso não quer ser disciplinado e o disciplinado não tem talento, mas através da disciplina ele consegue chegar mais longe. Por isso que só o talento não basta. O talentoso, ele só perde pro cara que só é disciplinado quando ele não quer ser disciplinado. Eu já vi muito isso na carreira. Eu já dei muitos feedbacks. Cara, decida não ser o desperdício. Decida não ser o desperdício. Mas respondendo a tua pergunta, o que que fez a diferença para mim? Parece coisa, parece uma coisa simples, mas aprender a ouvir mais. Fazer perguntas. Eu li um livro, fale mais, fale menos e pergunte mais. Isso na venda é primordial. Porque às vezes o cara chega no teu estabelecimento, vamos supor que você tem um estabelecimento, você não quer comprar nada. O Uhum. cara chega falando, 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 você já não quer comprar. Mas quando Entendi. você começa a fazer perguntas abertas, começa a perguntar da história do cara, começa a falar como que tá a família, que funciona como o famoso quebra-gelo, né? Elogia a loja, faz essas perguntas pro cara e traz ele para se conectar contigo, porque venda é conexão, Uhum. cara, as coisas fluem. Então a primeira dica que eu dou para quem quer começar a vender, aprenda aprenda a fazer perguntas. Perguntas mudam destinos. Até em feedbacks também. Eu já fui um gestor, já tive vários erros, até hoje eu erro também. Ninguém nunca vai ser perfeito em venda. Longe de mim, o caminho da alta performance é um caminho de você estar evoluindo todos os dias. Mas já teve vezes que eu falava mais do que o executivo, eu nem ouvi o executivo. Já teve Uhum. vezes, quando eu era vendedor ali da ponta, que eu falava a venda todinha, o cliente não falava nada. O primeiro sinal que a venda não vai dar certo. Quando só você fala. Uhum. Se só você falar, nada vai dar certo. Isso é para a vida também. Quando a gente fala menos e ouve mais, as coisas começam a acontecer. Isso é a primeira dica que eu dou. Qual técnica, cara? Eu preciso fazer lá, pagar mentoria. Não, não. Você precisa aprender a ouvir e aprender a perguntar. Se você aprender a fazer perguntas, tudo na tua vida vai ser bem melhor. Cara, eu já tinha ouvido esse conselho uma vez. Não sei se você já leu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já, Carnier. O cara disse que uma das principais coisas para você passar essa impressão de simpatia é realmente você mais ouvir numa conversa do que falar, né? Acho que todo mundo já teve a experiência de estar numa conversa e a pessoa nunca devolvia para você Quem a gosta palavra. desse amigo que Ah, fala, que só fala? exatamente. E outra, o pior, quando você fala muito, existe um ditado chinês que a sabedoria, ela tá no ouvir. Uhum.
Pega todas as pessoas mais sábias que você já conheceu, senta com ela na mesa. Se ela abrir a boca para falar besteira, raramente isso vai acontecer. É um cara pontual, um cara cirúrgico. O cara não vai ficar gastando palavra para jogada ao vento. Ele vai ser estratégico, objetivo. Então, uma das coisas que eu sou muito prático, sou muito prático. Não precisa fazer um rodeio. Cara, seja claro, objetivo e prático. Para a gente ganhar tempo. Tempo é dinheiro em vendas, então a gente precisa ser muito prático. É verdade, cara. Cara, uma outra coisa que eu queria comentar contigo, talvez não seja nem o ponto que você trabalha especificamente, mas como você é um cara que está no meio do mundo corporativo, eu queria perguntar para você sobre o trabalho remoto. Tem muita gente discutindo se o home office é bom ou ruim para uma empresa, e eu queria saber como é que isso funciona na questão de vendas e também qual é a sua opinião para você que está no meio dessas grandes discussões com esses executivos, como é que o mercado está indo agora? Mais para a direção de home office ou mais para a direção de estar na rua? Então, existe um problema sobre esse assunto, né? Eu não vou resolver, mas eu tenho a minha opinião. Uhum, Depende muito da área que você vai atuar. Então, até TI, eles estão começando a colocar agora na empresa pelo menos 3 vezes por semana. Então, uhum, tivemos aí a Nubank, tivemos o Itaú com algumas operações sobre home office, tivemos o Google também, né? Foi recente agora. E qual que é o problema que eu vejo? Uma reflexão que eu faço para você. Você trabalhando em casa todos os dias, você teria disciplina para fazer o que você faz no presencial? Cara, eu arrisco a dizer, conhecendo de gente há mais de 10 anos. E é mais disso que eu fui líder na igreja também. 70% das pessoas não conseguem ter a disciplina de produzir indo para o trabalho. Por quê? Ainda mais hoje, desculpa, se você fizer uma reflexão do tempo que você fica no celular, cara, em casa você fica disperso. Se eu ficar em casa hoje, eu saio todos os dias, a minha esposa é prova disso, tá gravado aqui. Por quê? Eu poderia ter dias que eu poderia ficar em casa de home office. Só que a minha filha, ela é acelerada igual eu, então ela bate na porta, ela tira minha atenção. E quando você está no local de trabalho, a tua mente, a tua neuroplasticidade, ela vai ser alimentada para você aprender coisas novas e focar no trabalho. Então, Fábio, mas na pandemia, a pandemia trouxe novos mundos. Tem profissão que não precisa de presencial. Por exemplo, o cara que mexe na bolsa, ele precisa de presencial? Às vezes sim, às vezes não, mas grande maioria não precisa. Agora, vendedor externo, desculpa, vendedor externo precisa de presencial. E outro ponto também, o home office, ele atrapalha muito a produtividade do vendedor e acaba também um pouquinho da disciplina. O cara que vai tirar ali 1 hora de almoço, acaba tirando 2, vai resolver alguma coisa pessoal. Pô, Fábio, mas a gente precisa ser um escravo? Claro que não, claro que não. Você precisa ter uma disciplina. E essa disciplina, ela vai te ajudar a você ter no ambiente de trabalho. Por isso que em vendas externas é tão importante fazer reunião pela manhã, fazer reunião pela tarde, não é para o gestor ver a pessoa, é para a pessoa entender que ela está em um ambiente de trabalho. Tudo está na mente. Existe um bloqueio mental quando a gente está em casa. Daqui a pouco a gente começa a colocar um terno, fica de pijama, né? uhum. A parte de baixo fica de pijama, em cima fica de terno. Então, daqui a pouco, quando acaba a reunião, você já volta para a vida normal. Eu acredito que em vendas, principalmente em alguns segmentos, é quase impossível trabalhar de home office, tá? Eu, no modelo que eu trabalho, eu sou contra totalmente trabalhar de home office. Nosso trabalho é ir até o cliente. É diferente. Quando o cliente vai até você, você pode ter um escritório, pode ser na tua casa. Agora, quando você precisa ir até o cliente, Fábio, mas hoje tem Instagram, mas o presencial nunca vai ser substituído, tá? Eu costumo dizer assim, ó, eu tenho falado isso essa semana também. Futuramente, eu acredito que o IA vai substituir muitas pessoas. De Uhum. fazer ali o básico. As pessoas não fazem o básico bem feito, na sua grande maioria. E a IA vai vir para fazer isso. Só que não vai substituir o fechamento da venda presencial. Porque o bom vendedor, a cada dia que passa, ele vai ser mais valorizado. Porque a quantidade de pessoas desqualificadas e a quantidade de pessoas que não querem nada com a vida só aumenta. Só aumenta. Se você perguntar para todo empresário do Brasil qual que é o maior problema que você tem hoje, não é o imposto, que é altíssimo, inclusive, desse governo e de todos os governos que passaram. Não é o problema de funcionamento da loja. Todas as pessoas que eu falo são funcionários. Funcionário falta sem avisar. Qualquer coisa que aconteceu, o funcionário falta o trabalho. Eu não lembro a vez que eu faltei o trabalho. Não lembro. Não lembro a vez que eu faltei o trabalho. Então, assim, qualquer coisa, tudo é empecilho para parar a produção. O gato caiu da árvore. Cara, não vou trabalhar hoje. Fabi, isso não é empatia pelo animal?
Cara, a gente tem empatia pelo animal e pelas pessoas. Porém, se você tem um foco na vida, nada pode te parar, cara. Eu já tive uma fase mais difícil da minha vida, foquei no trabalho. E cada um, é claro, que tem uma saúde emocional, tem um controle emocional. Só que por isso que eu sou contra totalmente quem trabalha em venda no foco externo ser home office. Porque de verdade é bem difícil você ter uma disciplina e você produzir o tanto que você produziria no presencial. Perfeito, cara. Você falou aí que a demanda no mercado por bons vendedores está cada vez maior. Eu queria saber, cara, o que diferencia aquele cara que é um bom vendedor de um excelente vendedor? Primeiro, não ser charlate. Charlate? O que é Explica aí pra galera. charlate? Charlate é o cara que vai na entrevista, te promete rios e fundos, e na Aham. execução ele não faz nada que te prometeu. É o que mais tem. Porque assim, quando o cara tá precisando, ele tá naquele calor da emoção, pô, Fábio, pô, Max, vou fazer aqui, você pode esperar. Na primeira dificuldade, o cara já desiste. Então, assim, o que o mercado procura hoje? Profissionais que têm uma ambição. Ambição nenhum gestor vai colocar por você. Profissionais que querem vencer na vida. O tanto de gente que não tem uma oportunidade que nós temos hoje e Uhum. que faria dar certo, não é brincadeira. E às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Então, a terceira coisa que os mercados procuram hoje, pessoas que sejam disciplinadas e façam o básico. E a quarta parece brincadeira, pessoas que queiram trabalhar. Quando eu falo trabalhar, gente, não é 2 horas, 3 horas, não. É você cumprir a tua grade e fazer, e fazer o básico. Você precisa fazer o básico. Quando você faz o básico, cara, parece surreal. Mas o mercado está em falta de pessoas qualificadas que façam o básico bem feito. Se eu vou atender um cliente, eu preciso colocar todos os dados do cliente no sistema, porque funciona como CRM e isso futuramente vai funcionar como lead. Não você entrar em um cliente, virar as costas e nem pegar o telefone, não pegar nada porque o cliente não tá e acha que tá tudo certo. Então são coisas simples. Hoje o profissional de alta performance que eu conheço são pessoas que executam e têm uma ambição diferenciada. Por exemplo, é difícil o gestor colocar ambição por alguém. Ambição você não coloca por ninguém. Se o custo de vida do cara é R$ 2.000, ele ganha um fixo de 5.000. Você acha mesmo que essa pessoa vai querer ganhar 10? Você acha que essa pessoa vai querer ganhar É 10? difícil. Então, primeira coisa que eu pergunto nas entrevistas, qual que é o teu custo de vida? Se o cara falar que o custo de vida dele é mais baixo do que meu fixo, comigo não trabalha. Porque eu sei que na primeira dificuldade ele vai se alimentar com fixo. E o vendedor de alta performance, o fixo é ele só para ajudar. O vendedor de alta performance ele é focado em comissão. Não existe em vendas o vendedor que só vive de fixo. Na nossa profissão não existe. Fábio, é uma profissão muito injusta. É. É uma profissão que não tem passado. É. É uma profissão desafiadora. É, mas é a profissão que paga melhor. E tá tudo certo também se você falar, eu não gosto dessa profissão, não quero. Show de bola. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa de caráter e vai para tua área. Não fique enrolando no teu gestor. Não fique enrolando na tua empresa. Você está se auto-sabotando. E esse mal que você faz não é para o teu gestor, não é para a empresa, é para você mesmo. Você está perdendo o teu tempo, você está perdendo a tua vida em algo que você não gosta. Então, decida não ser um desperdício. Decida não ser um desperdício. Perfeito, cara. Você falou aí, eu percebi que você faz uma reunião todos os dias pela manhã, né? Eu acho que todo mundo que já teve algum emprego no corporativo já teve uma experiência de participar de reuniões enfadonhas, que às vezes um WhatsApp resolvia, né não? Eu quero saber como é que você se prepara e realiza para ter uma reunião eficiente. Cara, primeiro, quem trabalha comigo sabe muito bem que eu sou muito claro e muito objetivo. Eu nunca passei no mundo corporativo, eu nunca atrasei, nunca passei da hora. Eu acho que tem muito líder que fala demais e poderia resumir em 10 minutos. E atrapalha a venda. Se você faz uma reunião de 1 hora pela manhã, atrapalhou a venda. Grandes empresas, empresas que eu passei, elas têm um fluxo. Então, como é que eu me preparo? Na segunda eu falo de um tema, na terça de um tema, na quarta de um tema, na quinta de um tema e na sexta de um tema. Quando só você fala nas reuniões, fica enfadonho. O que eu gosto de fazer? Colocar pessoas para dar treinamentos do meu time mesmo. Porque tem muito líder que ele tem medo de contratar pessoas melhores, porque ele tem medo de perder o lugar. Eu tenho zero problema com isso. Então, para minhas reuniões não ficarem cansativas, exaustivas, eu sempre coloco alguém do time também. Vamos falar de objeção, dá um treinamento aqui para nós. Eu gosto também de reunir os talentos para não ficar sendo enfadonho. Você falou uma coisa primordial. O que tem de gente cansada de reunião de líder. O cara fala 1 hora,
Cara, não falou nada com nada. O pior não é nem o tempo, né? Mas é uma reunião que não tem objetividade, não tem nada focado no resultado, e é só para encher linguiça no famoso brasileiro. Então, eu já vi muita gente falando, cara, eu não suporto mais as minhas reuniões, porque é a mesma coisa sempre. Então os líderes precisam se atualizar. Se você está falando a mesma coisa todos os dias, se você, poxa, se você está falando e o teu time também precisa te falar. Por exemplo, chega no teu time e pergunta, me dá um feedback 360. O que você achou da reunião? O que você está achando da matinal? O que você está achando da vespertina? O líder não sabe de tudo, ele precisa ouvir a ponta. É a ponta que faz o resultado acontecer. O líder, ele é só o técnico que está na beira do gramado. Quem faz acontecer é a ponta. Perfeito, cara. Uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: como é que você prepara os seus vendedores sobre a importância da aparência na hora de realizar uma venda? Isso daí faz muita diferença? Demais. Então existe o dress code, que é o código da roupa. Eu costumo dizer uma coisa que talvez você nunca vai conseguir ter uma segunda boa impressão. É a primeira impressão que ela vai fechar a venda. Então, se o cara não gostou de você na primeira contato, esquece. Você não precisa voltar mais. Ele vai fechar comigo e não fecha contigo. Isso tudo é o código da roupa. Aí a gente vai entrar sobre vários fatores, tá? A forma social, a forma que o cara foi ensinado, a forma que o cara cresceu, a forma que ele trabalhava em outras empresas, que ele veio de outros vícios. O dress code é muito importante. Por exemplo, o meu time, ele atende uma região nobre de Brasília. Toda reunião eu falo, galera, a gente precisa estar alinhado. Alinhado. Então, eu vou até contar uma história aqui. Teve uma vez, e aí pode ter sido um pouco de soberba. Eu falei, ó, não vai com essa roupa lá naquele cliente. O executivo tava com roupa de caveira, faz muito tempo isso. Ele foi atender uma cliente no Lago Sul. E ela falou assim: da próxima vez que você vier com esse tipo de traje, você entra pela porta de trás, como os meus funcionários, porque pela frente vai atrapalhar o meu público. Então, para muita gente, aí pro pessoal que é defensor das classes sociais, poxa, ela foi soberba. Cara, mas é o negócio dela. O vendedor que está indo lá, ele precisa se comportar o perfil do cliente, não é o cliente que precisa se comportar no teu perfil. Então, o dress code é muito importante. E uma coisa que eu observo muito, o cara que é relaxado com aparência, ele é relaxado na vida. Eu costumo dizer assim, ó, não existem duas pessoas, existe o mesmo Fábio, na vida profissional e na vida pessoal. O cara que não se cuida, o cara que não tem coragem de investir numa blusa, de investir num sapato, isso não quer dizer, pessoal, que você é rico ou pobre, não é sobre isso. É sobre posicionamento. Você se vestir bem, você se aparentar bem, você, poxa, se o teu cabelo não tá legal, fazer um corte, ali, se os teus dentes não estão legais, cara, tentar fazer alguma coisa para melhorar a aparência. Porém, tem um grande perigo. Não adianta você ter aparência e ser vazio. É melhor você ser cheio do que ter aparência. Porém, há um conjunto. É impossível você estar bem no interior se o teu exterior não está exalando isso. Então, eu costumo dizer muito sobre isso. O dress code, ele é mega importante na venda. Eu, particularmente, de verdade, todo executivo que eu vejo que está desalinhado, eu dou um feedback nele sobre a importância de ter um dress code. Fábio, mas eu não estou com dinheiro no momento. Mas então se vista o básico. O básico dá tudo certo. Top, cara. Isso é realmente muito importante. Acredito que não só para vendas, mas na vida, né? Na A vida. impressão que você passa para as pessoas. Na vida. Cara, uma outra coisa que eu fiquei com dúvida é porque é o seguinte, você falou várias coisas importantes e excelentes que são exigidas no mundo corporativo, tipo pontualidade, a questão da performance. Eu queria saber, cara, que se você poderia contar um pouco pra gente sobre os podres do mundo corporativo. O que que tem os comportamentos no mundo corporativo que você acha que é tóxico, que às vezes não é assim excelente para as pessoas que fazem parte desse ambiente? Primeira coisa, eu acho que a sensação de que o primeiro sempre está fazendo coisa errada. Aham. As pessoas não conseguem aumentar o nível de excelência, o nível da alta performance. Ah, não, primeiro, ele só tá em primeiro porque faz coisa errada. Você acha que tem muito essa questão de faca nas costas, puxar a Demais, cadeira? demais. Já passei por várias situações assim, até hoje eu passo. Aham. Independente de empresa, isso não é sobre empresa, é sobre o ser humano. Então, o ser humano, toda empresa que você for, ele nunca vai ficar feliz com o teu sucesso. Eu aprendi uma coisa que eu guardo pra vida. As pessoas querem te ver bem, não melhores do que ela. Uhum. Então, é mais fácil eu falar, pô, o Rio Marx tá na minha frente, você tá fazendo rolo, do que eu te ligar, irmão.
que você está fazendo? Qual que é a boa prática? Então falta muito um pouco de humildade intelectual das pessoas, de querer entender o processo, de querer ser alta performance mesmo. E uma das coisas mais tristes do mundo corporativo é a conversa fiada. E uma coisa que eu aprendi, gente, que quem bate meta não inferniza a vida de ninguém. Então, a briga ali de fofoca, de conversa, quem tá embaixo, quem tá no topo, ele tá preocupado em evoluir. Então, hoje é dia 30, você já bateu tua meta? Qual que é o tempo que você tem de cuidar da vida dos outros? Cuida da tua vida. Eu costumo dizer pro meu time, assuma o controle da tua vida. Ninguém é responsável pelo teu resultado, é você. O tempo que você tá perdendo falando do Rui Marques, falando do Fábio, falando do podcast, falando de fulano, cara, só olhar a tua vida, será que você é perfeito? Né? E tem um ditado que diz assim que falando um pouquinho também sobre, trazendo para o mundo corporativo, mundo espiritual, que o pecado do próximo só é maior que o teu, porque ninguém descobriu o teu ainda. Né? Então, no mundo corporativo é assim, cara, a gente precisa tirar a trave do nosso olho. Quem é alta performance que eu conheci muita gente boa, cara, muita gente de alta performance, pessoas que me ensinaram, pessoas que me ajudaram demais, eu sou muito grato. E são pessoas que você senta na mesa, são pessoas extremamente éticas. Eu nunca vi um cara de alta performance inventar conversa e querendo desmerecer o trabalho do outro. Isso é muito triste no mundo corporativo. Você precisa ter inteligência emocional. Muita inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você vai parar. Porque o fofoqueiro falou algo, o invejoso falou algo. Eu aprendi uma coisa: o invejoso, ele não quer apenas o que você tem. Ele quer ser você, por trás. Ele usa os teus materiais por trás, ele lê os teus livros por trás, ele te acompanha em tudo na rede social. Pode olhar, não dá uma curtida, não comenta nada, mas ele é o primeiro a estar ali. Por quê? Ele não quer ser apenas o que você tem, ele quer aprender a ser você. E vai ser você nunca, porque esse tipo de pessoa não prospera. E eu não acredito, particularmente, que a inveja pega em quem não acredita. Agora, quem acredita, vai nessa energia negativa, vai nessa vibe ruim, cara, você já está também igual ao invejoso. Se você focar no progresso da tua vida, a prosperidade vem. Então, independente do meio que você nasceu, independente de como é que tá a tua situação, se você quer vencer, cara, faça por onde. Agora não me diga que você quer vencer também acordando meio-dia, acordando 3 horas da tarde e a tua conta vazia. Aí é impossível. Interessante, cara. Uma outra dúvida que eu fiquei é a seguinte, cara. Você tá numa posição hoje que com certeza você trabalha na contratação de várias pessoas para trabalhar em vendas na sua equipe. Quais são as perguntas que você faz para delimitar se uma pessoa vai ser um bom vendedor ou se ela não merece aquela oportunidade? Primeiro, quanto que é o teu total cash para fechar a tua conta mensal? Primeiro ponto avaliado. Total Segundo, cash seria o quê? o total que ele precisa de dinheiro para pagar a conta dele mensal. Entendi. Se o cara falar que é baixo, falamos, tá, mas se você tivesse possibilidade, quanto que você precisa para chegar? Né? Se eu te der 1 milhão aqui na mesa e tua renda for para você fechar a conta 100 mil, você pegaria 1 milhão ou ficaria ali com 300? Se a pessoa falar 300, cara, já está descartada. Segundo, tem a ambição, é isso também, um pouco do total cash, entre ambição e ambição ninguém coloca por ninguém. Eu costumo dizer, me conta um pouco da tua história, me conta um pouquinho de você sem falar o que você faz. Quero saber da tua vida pessoal, princípios ali, como é que é o relacionamento. Isso fala muito sobre o caráter com os teus pais, com a tua família. E quarto, eu gosto de perguntar, por que que eu não te contrataria? Por que que eu não te contrataria? Me fala aí. E o que o teu gestor, teu antigo gestor falaria da sua pessoa? O que que seu antigo gestor falaria do Rui Marcos? Se eu te ligasse para ele aqui agora, se eu ligasse pro teu gestor, o que que ele falaria do teu profissional? Quem é você? Já teve casos que eu já liguei pro antigo gestor na frente do candidato. Cara, tô aqui com o candidato, acabou de me passar teu número. Você ligou pro antigo chefe do cara? Liguei na frente do E candidato. teve algum que já tascou ali no... Cara, teve um que falou, cara, Contrata não. é uma boa pessoa, mas não contrata não, que me deu trabalho. O cara ficou todo sem graça. Então acontece muito. E você ouviu no Viva Voz? Viva a voz, viva a voz. Então assim, geralmente, o que que acontece? Acontece muito do mundo corporativo das pessoas ensaiarem até isso, tá? Aham. Liga para um amigo, cara, vou te passar aqui o número do meu gestor, nem era o gestor. Então, é muito relativo isso também. Eu acho que faz a diferença na entrevista é o presencial, é o olho no olho, é você ter referências. Ter referência é muito importante. Qual que é a melhor referência? De alguém que trabalha no teu time, mas que não leve pro lado pessoal. Muito corporativo, a gente não pode levar nada pro lado pessoal. Pô, quero te contratar porque você é meu amigo. Não. Quero te contratar porque você tem habilidade, porque você quer vencer na vida e porque você chegou até aqui com algum mérito. Algum mérito você tem que ter. Não pode ser na barganha. É uma das coisas que o mundo corporativo tem também, em algumas empresas, que é a questão, sou amigo de fulano, eu posso ter privilégios que outros não têm. Cara,
No meu time isso não existe. É mérito, é meritocracia. A gente precisa respeitar a meritocracia. Top, cara, perfeito. Uma dúvida que eu fiquei é a seguinte: você é um cara que teve vários anos de experiência trabalhando em vendas, no operacional. Mas aí, graças ao seu sucesso, você galgou alguns degraus aí e hoje você está mais Na gestão. na gestão, no estratégico. Quais são as coisas que você teve que aprender que você acha que é importante nessa função de gerir pessoas, que pode ajudar a pessoa que está ouvindo? Primeiro, inteligência emocional é muito importante. Eu demorei a aprender isso. Segundo, as pessoas não vão ser igual o Fábio. Pelo fato de eu ser acelerado, sempre fui muito acelerado. Tanto em vendas como em resultados, as pessoas não são igual o Fábio. Entender as particularidades das pessoas é importante. Entender também que cada um tem uma curva de aprendizado. Eu sempre peguei as coisas muito rápido, mas talvez o amigo que está do meu lado, ele vai demorar 6 meses. E não é porque ele demorou 6 meses que eu sou melhor. Talvez ele demorando 6 meses, aprendendo um mês, a longo prazo ele vai ser melhor. Tudo bem que o mundo corporativo, às vezes, ele limita muito esse tempo de curva de aprendizado. Mas o gestor precisa entender cada um do time. Terceiro, ter um time diverso. Me ajuda muito ter um time diverso. Por quê? Independente de religião, tá? Não levo a religião para o mundo corporativo, independente de opinião política, independente de opção sexual. A gente não leva isso, a gente não levanta essas bandeiras, a gente nem toca nesses assuntos. Mas quando você tem uma diversidade muito grande de pessoas que têm perfis diferentes, você vai ouvir várias opiniões. Então, poxa, Fábio, eu sou um pouquinho mais devagar do que você, mas, cara, tá dando certo. Pô, Fábio, eu sou mais acelerado que você, tá dando certo. Ó, eu acho que por aqui dá certo. Quando você tem um time, todo mundo só do teu perfil, do perfil do Fábio, cara, não vai dar certo, você vai juntar as pessoas do teu mesmo perfil e o perigo de não dar certo é muito grande. Então, há diversidade para a liderança, diversidade de opinião, diversidade política. Acho que o Brasil tem muito ativismo, né? Ativismo Uhum. religioso, ativismo sexual, ativismo na família, pessoas que param de conversar com a outra por conta de Bolsonaro, por conta de Lula, pessoas que não aprendem a ouvir as outras. Então o líder, ele não pode entrar nessa briga, ele tem que ser neutro. Ele tem que aprender a ouvir todo mundo, tem que aprender a respeitar todo mundo. E o principal da liderança, que me ensinou muito, extrair o melhor de cada um na fase que cada um tá. Por exemplo, se eu tenho um executivo que bateu 10% no mês passado, se ele evoluiu para 50, cara, vamos comemorar as pequenas evoluções. Antes, quando eu era mais novo, eu sempre, cara, eu queria aplaudir só quem tava em cima, só quem tá no topo, só que às vezes a pessoa que tá embaixo tá lutando a mesma coisa do que a pessoa que tá no topo. Quando você entende um pouco mais sobre pessoas, quando você tem inteligência emocional, você vai entendendo que as pessoas não são só números, elas têm sentimentos, elas têm emoções, e você precisa entender o estágio de cada um. Eu não posso cobrar que você bata o máximo da meta se você não tem essa ambição. Você não vai bater, cara. Você não vai bater. Se você falar para mim, eu sou executivo de 150%, de 100%, cara, bater na meta, você tem que respeitar aquele limite da pessoa. Tudo bem que a alta performance é uma decisão. Se a pessoa quiser chegar no topo, sensacional. Agora tem gente que não quer e tá tudo certo. Isso me ajudou muito no caminho da liderança. Principalmente, me entender como líder, entender que as coisas não são do meu jeito, não são da minha hora, e entender também sobre as pessoas. Isso faz toda a diferença, cara. Perfeito, cara. Você falou aí que você costumava enxergar muitas pessoas que estavam no topo, tal. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que é um cara que faz parte do meio executivo, tal, comercial, qual que é uma pessoa que você se inspira hoje e que é uma boa inspiração também pra pessoa que tá assistindo e por que essa pessoa é tão boa? Cara, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo, Pra qualquer hora. mim, ele passou da Ayrton Senna e as pessoas podem falar o que quiser. Eu acho que mexe muito comigo a questão da disciplina dele. Uhum. Então, tô longe de ser o Cristiano Ronaldo, talvez eu nunca vou ser nem chegar perto, mas é inspirador você saber a disciplina. E uma coisa que eu levo pra minha vida, somente o talento não basta. Ele não é o mais talentoso, mas ele é o mais dedicado. O dedicado vai ganhar do talentoso todas as vezes que o dedicado se dedicar mais que o talento. Só o talento, ele não basta. Repito isso aqui pra vocês, gente. Só o talento, ele não basta, você precisa de disciplina. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é a figura hoje de disciplina que eu vejo no mundo hoje. É o cara mais seguido do mundo, é um cara que raramente se mete em polêmica, é um cara raramente que fica se expondo nas redes sociais, é um cara que me inspira muito, eu aprendo muito, que o cara tá no auge.
Uhum. com 40 anos, né? Vai fazer 41 ano que vem. Tá jogando muito mais do que muito menino. O preparo físico dele, eu tava vendo o médico falando que é um preparo físico de um cara de 27 anos, 28 anos. Então, realmente, ele é um cara de altíssima performance. Ele não é alta performance, é de altíssima performance. Para isso, ele teve que renunciar a muitas coisas. Se você quer ter performance, você não quer renunciar a nada, às tuas vontades, o teu eu, a tua vaidade, a tua soberba, esquece, cara. Você vai ser um cara mediano para baixo. Agora, se você quer ser alta performance, você precisa ter inspirações e precisa também aprender com essas pessoas. Perfeito, cara. Eu queria fazer uma das últimas perguntas, que o nosso tempo já está acabando. Opa, passou rápido, hein? Passou, né? E eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, que é o seguinte: a minha imagem, pelo menos que eu tenho do mundo corporativo, é que é muito aquela escada, né? Que você vai subindo de um degrau, de um cargo para outro. Você falou que era nível 1, foi para nível 3, nível 5. Eu queria saber qual que é o seu sonho, já que você falou tanto aí de ambição, e eu também queria saber o seguinte: no mundo corporativo, o que que as pessoas sonham? Por exemplo, o cara entrou agora na empresa. Qual que é o último degrau que ele imagina chegar um dia? O limite, o seu é o limite. Assim, depende muito da pessoa. Tem gente que já falou para mim, Fábio, já fui gestor, eu quero ser executivo o resto da vida. Porque gestor, tem muita gente, inclusive, é um Uhum. dado. Tem muita gente que está abandonando a carreira de gestão pela dificuldade que é mexer com pessoas Uhum. bem remuneradas que não fazem o básico e voltando a ser uma carreira de executivo solo. E praticamente tem muito executivo, altos executivos aí de high ticket, executivos focados em outros segmentos que ganham mais do que gestor, tá? Isso aí é muito. Não existe o certo ou o errado. Existem pessoas que têm vontade de ser diretor de empresa, outros CEOs, né? Outros têm vontade de empreender. Outros têm vontade de fazer várias coisas. Abrindo para vocês aqui, a minha vontade daqui a uns anos, cara, é ganhar o máximo de performance e dinheiro que eu puder no mundo corporativo. E futuramente, mais velho, eu quero ter o meu negócio. Eu quero empreender, porque CLT, você vai ter. Hoje eu sou CLT. CLT você tem, querendo ou não, os benefícios, uma falsa segurança. Só que no final, cara, no final você não consegue sair do teto. Existe um teto do CLT. Você está construindo o sonho de uma outra pessoa. Exatamente. O empresário não, o empresário é o sonho dele. Então, futuramente, com a bênção de Deus e Deus abençoando, mas eu quero continuar. Meu propósito de vida é que é levar pessoas a alta performance. Eu tenho alguns projetos aí, eu acho que ano que vem eu já vou lançar meu livro. Alta performance é uma decisão. Estou com alguns projetos pessoais para tocar, né? Tem algumas coisas aí para sair em 2026 e 26, e eu tenho certeza que esse propósito de levar pessoas a alta performance é um propósito que Deus colocou no meu coração. E é muito bom, é gratificante. Você vai incomodar. Você nunca vai ser o mais amado, mas é muito gratificante você receber uma mensagem: pô, Fábio, aquela palavra que você falou pra mim, você mexeu comigo. Pô, Fábio, eu fiquei puto contigo 2 dias. Mas depois eu refleti e vi que você tinha razão. Não sou perfeito, sou cheio de erro, mas alta performance é uma decisão. Esse é o lema da minha vida e é o legado que eu quero deixar para as pessoas. Perfeito, cara. Eu queria, o nosso tempo já acabou, né? Eu queria que você desse uma última mensagem que seria direcionada para aquele jovem que ainda não se ingressou no mercado de trabalho, que talvez está que nem você 10 anos atrás, que está buscando. Como é que essa pessoa inicia e como é que essa pessoa tem que se portar para alcançar o sucesso que nem você alcançou? Gente, primeira coisa, qual que é o meio que você tá? O segmento que você tá ali? Você só fica em bar, em balada? Os teus amigos são pessoas que podem te ajudar para o próximo nível? Como é que é a tua projeção de futuro? Tem uma frase que eu gosto: olhei para o futuro e gostei do que vi, estou indo para lá. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar a tua história, profissionalmente, espiritualmente, você precisa mudar o meio que você tá. Não adianta. O meio que você tá determina onde você vai chegar. Se eu não tivesse no futebol com pessoas bem-sucedidas, estivesse no futebol lá no campinho perto de onde eu morava, eu jamais teria essa oportunidade de ter mudado de vida. Então comecei a me infiltrar em outros perfis de pessoas, em outros networks, em pessoas novas. E aí é uma provocação que eu faço para você que quer mudar de vida. Qual foi a última vez que você esteve perto de uma pessoa que você quer se tornar? Vou repetir. Qual foi a última vez que você sentou na mesa de uma pessoa que você quer se tornar? Se você ficar andando só com pessoas que são menores do que você vai achar que você já está grande. Então hoje, graças a Deus, eu escolho as mesas que eu sento, as pessoas que eu ando. Na minha casa, pouquíssimas pessoas vão. Isso também você vai aprendendo com a maturidade. E eu gosto de andar com pessoas maiores do que eu. Pessoas que ganham bem mais do que eu. Pessoas que me ensinam mais do que eu, desde que eu não perca a humildade também.
Então gosto de andar com pessoas simples também, que não têm dinheiro, mas são sábias. São mais sábias do que alguma coisa melhor do que eu, ela tem. Não é só sobre dinheiro, tá, pessoal? A vida não é só sobre ter, mas é sobre ser. Tem muita gente que tem, mas não é. Tá? Então eu daria essa dica para você. A principal, se você quer mudar de vida, se conecte às pessoas que vão mudar e te levar ao próximo nível, tá bom? Isso aí, cara. Muito obrigado por esse Cara, bate-papo. obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí esse podcast. E eu deixo uma frase finalizando. Alta performance é uma decisão. Valeu, pessoal. Isso aí. Esse foi o Fábio Ferreira e esse foi o episódio 8 do Mind Hunter Podcast. Se inscreva e curta para receber muito mais. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Mind Hunter Podcast.